Boa noite, queridos amigos. É uma alegria estarmos aqui novamente, hoje realizando a nossa palestra pela União Regional Espírita Segunda Região. E para que nós possamos realizar esta atividade, nós convidaremos todos a buscarmos o contato com Deus através da prece. Então nós rogamos ao Deus do nosso sentimento, ao Deus do nosso entendimento, que possa auscultar nosso coração, nosso íntimo, nossa mente, e ali descobrir tudo aquilo que mais nós precisamos. E também, desta forma, possa o Deus, nosso Pai, suprir estas nossas deficiências, estas nossas necessidades, a fim de que, através da troca de ideias que iremos realizar nesta noite, possamos aurir algum conhecimento, alguma instrução no que diz respeito à doutrina dos Espíritos. Para tal tarefa, rogamos o auxílio dos Espíritos bons que coordenam as atividades da nossa União Regional Espírita e também do amigo Jesus, que sempre está junto de nós quando nos reunimos em seu nome. Bom, queridos amigos, queridas amigas, Allan Kardec, quando escreve o Livro dos Espíritos, no livro 2º, capítulo 7, ele vai perguntar na questão 379 se o espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido como o de um adulto. Era uma questão bastante interessante para a época, quando se desenhavam os fundamentos da doutrina espírita e muito pouco se conhecia daquilo que nos reservava o mundo espiritual. E, conhecedor das dúvidas humanas, Kardec interroga os espíritos sobre isso. Será que a alma, o espírito de uma criança é tão desenvolvido quanto o de um adulto? E eles vão responder que sim. Pode ser, inclusive, mais desenvolvido, se mais progrediu. Não são apenas os órgãos imperfeitos que o impedem de se manifestar. Então, a criança está em desenvolvimento. E nós sabemos que o cérebro, ele é um instrumento através do qual, ligado ao perispírito, o espírito pode manifestar-se no corpo material. Então, o cérebro passa a ser esta antena receptora e coordenadora, através do sistema nervoso, dos movimentos, das reações, das ações. E a criança ainda possui um organismo em desenvolvimento, um cérebro em desenvolvimento, que não lhe permite, desta forma, exteriorizar tudo aquilo que o espírito é. Nós poderíamos fazer uma comparação dizendo que as crianças trazem um conteúdo, como se fosse um frasco, um conteúdo que fica ali dentro escondido, com um rótulo diferenciado. Este rótulo é a inocência das crianças, é esta ainda precariedade da vida infantil, que tem, é claro, a sua razão de ser, como nós já estudamos outras vezes, para que os pais possam amar aquele espírito que talvez tenha sido companheiro de outras eras, amigo ou inimigo, e que hoje ressurge através dos laços consanguíneos para que as arestas sejam diminuídas, para que as diferenças sejam tratadas. Então, a reencarnação é este processo através do qual nós retornamos à vida material. E na questão 385 é que Allan Kardec vai tratar especificamente desta questão, dizendo que dá às crianças esta aparência de inocência, porque senão os pais teriam o amor enfraquecido pelo caráter rude daquele espírito que está ali habitando o corpo infantil. Porque nós cremos, e todos nós que somos pais sabemos, nós cremos que nossos filhos sempre são inocentes. E esta aparência de inocência estreita os nossos laços de amor. E é assim que,
através do processo reencarnatório, nós vamos exercitando o nosso aprendizado, o nosso processo educativo, o nosso processo de crescimento espiritual. Tanto isso é verdade, que Kardec também vai interrogar os espíritos na questão 383, qual seria esta utilidade de o espírito passar pelo estado da infância. E os espíritos dizem que nós, espíritos, nos encarnamos para nos aperfeiçoar. E é nesse período que nós estamos mais acessíveis às impressões que recebemos. E esta acessibilidade pode, de alguma sorte, ajudar no nosso adiantamento. Para o quê? Devem contribuir aqueles que estão encarregados da nossa educação. Com base neste introito, nessa introdução que nós realizamos, nós podemos levar em consideração dois itens principais. O primeiro é que nós somos espíritos, que já vivemos muitas vezes aqui na Terra. Tivemos diversas experiências, com personalidades também diversas. E o segundo é lembrar que nos primeiros anos nós estamos presos ainda à matéria, mas de uma forma menos intensa. O processo reencarnatório ainda não se intensificou, não se concretizou. O que nós vamos observar, talvez com maior intensidade, a partir dos 7 anos de idade. Com isso, nós podemos adentrar agora com mais segurança no tema que nós propomos a estudar nesta noite, que é especificamente a mediunidade no período da infância, a mediunidade nas crianças. Diz Kardec que médium é todo aquele que sente a influência dos espíritos, alguns em maior intensidade, outros em menor intensidade. E isto é um fato mais comum do que nós imaginamos. A mediunidade faz parte da nossa vida, quase que a todo o instante. O fato é que nós, às vezes, não nos apercebemos influenciados pela espiritualidade. E este fato comum nas nossas próprias famílias é muito intenso na infância também. É bastante interessante nós observarmos a quantidade de pessoas que procuram a casa espírita, relatando casos de que os filhos encontram-se sob a influência de irmãos provenientes das esferas espirituais. Irmãos que lhes aparecem, que conversam com elas, que certas vezes provocam contrariedades, efeitos físicos, assustando de forma demasiada aquelas crianças que comumente dizem ver monstros ou fantasmas. Outras vezes afirmam que possuem um amiguinho invisível, com o qual conversam, brincam, trocam ideias e apresentam aos pais, muitas vezes, ideias ou fatos que escapam às suas capacidades ainda tão infantis, dizendo que são estes amiguinhos invisíveis que lhes relataram aquilo que elas estão comunicando aos pais naquele momento. Em casos mais raros, nós podemos observar a mediunidade na infância de efeitos físicos. E aqui nós colocamos também não apenas a infância, mas a pré-adolescência, a adolescência, onde os hormônios surgem com uma intensidade feroz e provocam modificações no psiquismo destes jovens, desencadeando fenômenos mediúnicos de grande intensidade, que nós muitas vezes conhecemos como fenômenos de poltergeist, onde as energias descontroladas afloram nesses jovenzinhos
exteriorizando um potencial mediúnico muito grande e, como nós dissemos, ainda descontrolado. Nestes jovens, também é muito comum que, passado este período de mudança, de desenvolvimento da puberdade, a mediunidade retorne a patamares aceitáveis, ou mesmo que desapareça, porque aquela mente encontrou um certo equilíbrio que não havia na fase da adolescência. Mas em todos esses casos, meus amigos, minhas amigas, nós podemos afirmar sem medo de errar que a doutrina espírita nos apresenta sempre o roteiro seguro para que nós possamos compreender o que acontece com as nossas crianças, com os nossos jovens, quando a mediunidade surge nesta fase da vida. Nos orienta de forma segura, para que nós possamos repassar as informações também seguras às nossas crianças que apresentam sinais de mediunidade. Mas então, o que a doutrina espírita pode nos recomendar para que nós possamos atender àqueles que, na primeira infância ou na juventude, apresentam sinais de mediunidade? Inicialmente, nós devemos tratar este fenômeno da mediunidade sem nenhum sobressalto. Não se espantar, não provocar medo na criança, não reprimir, mas também não incentivar. Deixemos que o fenômeno e o processo siga o seu ciclo, né? Trabalhe de acordo com aquilo que aquela criança tem condições de trabalhar. Porque nós devemos compreender que a mediunidade não é uma carga pesada, uma carga insuportável. Qualquer pessoa saudável pode conviver com a mediunidade tranquilamente e, inclusive, aproveitar estes momentos para o crescimento interior. E é assim que nós temos que conduzir a mediunidade na infância. Não receber com pânico, como nós falamos, com hostilidade, com medo ou inquietação. Todo sentimento negativo que nós alimentemos quando nossos filhos ou as nossas crianças apresentam algum sinal de mediunidade, estes sentimentos desestruturados contribuirão para que a criança também continue desajustada, que a mediunidade que as envolve continue perturbada e desequilibrada. Então nós, como responsáveis, como educadores, temos um papel muito importante para que nós possamos ajudar estas crianças a equilibrar o processo mediúnico que apareceu neste momento de suas vidas. Deixar que as coisas aconteçam naturalmente, sem forçar. Não nos é lícito incentivar este fenômeno na infância, porque a mente da criança ainda não está preparada, como nós falamos antes. Ela pode ser envolvida por fenômenos, inclusive de criatividade exagerada. Então é muito difícil distinguir na infância aquilo que realmente é mediunidade daquilo que pode ser fantasia do cérebro infantil. Então, o incentivo da mediunidade pode exacerbar a fantasia, as criações mentais e provocar algum desequilíbrio naquela criança que já está passando por um momento difícil por conta do processo mediúnico. Também não devemos bloquear a mediunidade, né? Fazendo com que aquela criança seja reprimida ou seja castigada, como nós vemos em alguns casos, porque apresenta sinais de mediunidade. A criança deve sentir esta mediunidade de forma espontânea, natural, com tranquilidade, com serenidade.
E se nós temos esse cuidado para não assustá-la, se nós transmitimos segurança para aquela criança, por óbvio que ela vai tratar deste fenômeno com mais segurança também. Ensinar e também nós mesmos termos a consciência de que a mediunidade não é nenhum castigo. Deus não envia a mediunidade a quem quer que seja como castigo, mas sim como uma bênção, como uma oportunidade que, quando bem aproveitada, quando bem orientada, pode trazer grandes benefícios para aqueles de nós que a possuímos. É importante também nós nos conscientizarmos e repassarmos isso aos nossos pequenos, de que os espíritos são gente como nós. Muitas vezes, nós temos um ente querido aqui na Terra que nós amamos de coração, profundamente. E vem que esta pessoa acaba por desencarnar. E muitas vezes é comum que nós percebamos a sua presença através de um sentimento, de uma intuição, ou de outras vezes através da própria vidência ou da audiência, nossa ou de nossos filhos. E nós desenvolvemos um pânico severo daquela criatura que até então nós amávamos. Então é importante esta conscientização de que os espíritos são gente como nós. Apenas mudaram de padrão vibratório. Nós somos espíritos também, apenas estamos encarnados temporariamente. Se a criança, então, ouve vozes, vê vultos ou pessoas que nós não estamos percebendo, nunca devemos ameaçá-los com castigos, com pressões ou com gritarias. Porque isto vai provocar um trauma naquela criança que será muito difícil de ser tratado no futuro. A própria mediunidade do nosso pequeno pode causar, pode se desestruturar, pode vir a ser prejudicada por conta dos nossos exageros como educadores e como pais. Também é importante aprender que a nossa vida aqui na Terra não é a única vida, a única existência que nós tivemos. Na verdade, nós temos que ter a ideia de que a nossa vida é única. É única. E nós tivemos diversas existências e as teremos no futuro. Seja no mundo material, seja no mundo espiritual. Também é interessante explicar para nossos pequenos, é claro que adaptando as linguagens de forma que eles entendam o processo da reencarnação, explicando esta questão de que nós temos muitas vidas e que hoje vestimos uma personalidade que é resultante de tudo que nós vivemos nas encarnações passadas, somado àquilo que nós vivenciamos do meio, dos nossos entes queridos, dos nossos companheiros de romagem aqui na Terra. Então, este encaminhamento dos nossos pequenos para uma mediunidade tranquila, serena, equilibrada, passa por aquilo que nós levamos de orientação para eles. E qual é o melhor caminho que nós podemos ofertar aos nossos jovens? É claro, levando a eles esta instrução, mas quando a mediunidade surge num processo de desajustamento, quando a mediunidade provoca alguns inconvenientes e incômodos àquela criança. A doutrina espírita, ela tem uma terapêutica muito preciosa, que serve de auxiliar para que nós possamos encontrar o equilíbrio em todos os tipos de mediunidade, na infância ou na vida adulta. Então, o ideal é que quando nós tivermos oportunidade de retornarmos às atividades presenciais, nós levemos aquele irmão nosso portador da mediunidade
à casa espírita, para que ele possa receber o fluido magnético através do passe, que de certa forma propiciará um equilíbrio energético que afastará as energias, os fluidos deletérios que possam ter envolvido e de certa forma provocado algum mal-estar. Então o passe é este processo de asepsia a nível perispiritual. Também é interessante o uso da água fluidificada, que na linguagem de alguns espíritos é o passe por dentro. Esta água, sem nenhuma fórmula miraculosa, é apenas uma substância material que tem a capacidade de captar os fluidos e armazená-los junto de sua substância, e quando nós a ingerimos, nós também ingerimos esta energia positiva que provoca algum reequilíbrio em nosso corpo físico e perispiritual. Muito importante inserir a nossa criança e o nosso jovem num processo de evangelização. A grande maioria das casas espíritas tem evangelização para crianças e para jovens. Então é imperioso que as nossas crianças participem da evangelização. Porque, como nós falamos que somos espíritos imortais e trazemos de outrora aquilo que nós fomos, e pode ser que nós tenhamos cometido alguns equívocos lá atrás, então a evangelização propicia ao nosso jovenzinho uma educação moral, que fará com que ele desenvolva a moralidade. E isso por si só afasta aqueles espíritos que talvez possam provocar algum desequilíbrio, alguma desarmonia junto de nossa criança. Sem contar que a própria vinda a uma instituição espírita, e qualquer instituição religiosa aqui tem o mesmo efeito, promove uma proteção do nosso jovem, da nossa criança, e inclusive angaria para ele boas companhias espirituais, que ajudarão esse jovenzinho no processo de defesa psíquica que ele necessita neste período em que está passando por um desajuste da sua mediunidade. Inclusive na evangelização, esta criança ou este jovem aprenderá a conviver com o fenômeno, aprenderá formas de lidar com aquele fenômeno que o preservará de maiores sobressaltos. E acima de tudo, pais, educadores, responsáveis, a mediunidade dos nossos filhos reflete em suas características como vai a harmonia em nosso lar. Se o nosso lar está num processo harmônico, é muito mais provável que a mediunidade dos nossos filhos seja mais tranquila. Agora, se no nosso lar a desarmonia, a desavença, os desencontros são a regra, é muito provável que a mediunidade dos nossos filhos surja de maneira desajustada. Então é imperioso que nós busquemos a harmonia do lar. E um instrumento que, de certa forma, ajuda neste processo, inclusive atraindo para o convívio doméstico os bons espíritos, é a prática do estudo do Evangelho em nosso lar. Existe muito material que vocês podem encontrar na casa espírita que frequentam, que orienta como devemos realizar o Evangelho no nosso lar. Nós não entraremos nesse momento aqui, nestes particulares, porque seria muito extenso o trabalho, mas vocês podem encontrar nas casas espíritas este material que os orientará na implantação deste estudo, que tem um papel fundamental no equilíbrio da nossa mediunidade. Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, no capítulo 18, Allan Kardec vai fazer uma análise da mediunidade nas crianças. E ele diz que
esta mediunidade vai depender muito do desenvolvimento físico e moral daquele jovem ou daquela criança. E que nós não devemos nunca incentivar e nem cercear esta mediunidade. A imaginação das crianças é muito fértil, corroborando aquilo que nós falamos há pouco. E eles não têm discernimento nenhum para ver ou entender se aquele espírito que se lhes apresenta é um espírito bom ou ainda um espírito atrasado. Ensina-nos Kardec ainda na respeitável obra que o recolhimento e a prece são condições indispensáveis para atrair os bons espíritos. E a criança, muitas vezes, por conta da sua própria imaturidade, não tem condições para manter estas atitudes. E a prática da mediunidade na infância, por isso, pode atrair espíritos desavisados, espíritos ainda atrasados ou mesmo brincalhões, que por esta imaturidade infantil acaba criando uma frequência vibratória parecida que os atrai. Então, corroborando o que Kardec falou, a mediunidade não deve ser incentivada na infância. Cuidado e carinho são esses os instrumentos. Procurar também, reiterando aquilo que nós falamos que a Casa Espírita oferece, procurar o atendimento fraterno nos centros espíritas, onde nós receberemos orientações mais particulares a respeito do caso que estamos evidenciando em nosso lar. Porque cada caso é um caso. A mediunidade nunca é igual para duas pessoas. Então, muitas vezes, no atendimento fraterno, nós podemos ter a análise de algumas particularidades que aqui nessa exposição breve nós não temos condições de observar ou tratar. E além disso, o tratamento, a terapêutica de condução da mediunidade na infância não pode ficar circunscrita à criança. Então eu sou pai, meu filho apresenta sinais de mediunidade, eu levo ele até a porta da casa espírita, deixo-o na evangelização e vou embora para casa. As coisas não funcionam assim. É imperioso que toda a família participe do processo de educação da mediunidade da criança, se educando também. Porque senão nós fechamos algumas portas onde os espíritos brincalhões ou atrasados podem estar trazendo alguma perturbação, mas deixamos aberta a nossa própria porta, a porta da nossa mente, não permitindo a nossa reforma moral. Porque a única forma de equilibrar a mediunidade, em qualquer idade que seja, é a reforma íntima, é a reforma moral. Porque o nosso equilíbrio mediúnico só vai acontecer quando nós atrairmos espíritos bons. E a única forma de atrair espíritos bons é vibrando numa frequência que atraia para junto de nós a sua simpatia. Então, se nós continuamos ainda cometendo os mesmos erros, os mesmos equívocos, vivenciando as mesmas viciações morais, nós não conseguiremos nunca encontrar o equilíbrio da nossa mediunidade. Então é importante que os pais ou responsáveis frequentem a casa espírita, assistam à palestra, tomem o passe junto com a criança, demonstrem interesse para que a criança também tenha interesse. E acima de tudo, é importantíssimo, queridos amigos, que os pais desses jovenzinhos participem dos grupos de estudo que as casas espíritas oferecem. Aí nós vamos encontrar o caminho para que a mediunidade dos nossos filhos se apresentem de forma estruturada, equilibrada e tranquila. Para concluir a nossa exposição, do ponto de vista mais histórico, nós gostaríamos de lembrar de que vários médiuns se destacaram quando eram crianças. Nós lembramos, por exemplo, de Joana d'Arc, que teve um papel fundamental na França,
E muito jovem ela percebia os espíritos, conversava com eles, recebia orientações. Nós vamos ver que a grande maioria dos jovens, aliás, dos médiuns, da codificação, eram muito jovens quando começaram a apresentar os sinais da mediunidade. Inclusive jovens que contribuíram para a própria codificação, médiuns, segundo algumas fontes, tinham de 12 a 14 anos. Então, é claro que tinha uma mediunidade bastante estruturada, mas eram muito jovens quando sentiram esta mediunidade lhes aflorando na vida. E mais recentemente, nós lembramos, por exemplo, de Chico Xavier, que desde a mais tenra infância tinha contato com os espíritos, com sua mãe desencarnada, ou Divaldo Franco, que também, desde a idade desde a infância mais tenra, também tinha este contato com os espíritos. Divaldo recorda que aos 4 anos, na sua infância muito remota ainda, ele lembra que aproximou-se dele uma senhora que mandou a Ana, que era a sua mãe, um recado dizendo que ela era Maria Senhorinha. E a mãe de Divaldo não aceitava muito bem aquele fenômeno, não compreendia muito bem aquele fenômeno. Ele não tinha ideia que era um espírito também, esta Maria Senhorinha. E pensou que era uma senhora como tantas outras e levou o recado à sua mãe Ana. Divaldo fez o que a moça mandou, mas surgiu um problema, porque Maria Senhorinha era a mãe de Ana Franco, ou seja, a avó de Divaldo, que nem ele, nem a própria mãe tinham conhecido. A dona Ana tentou dizer para o Divaldo que a Maria Senhorinha era a avó morta há muitos anos, e que não podia mandar recados, porque gente morta não falava com os vivos. Mas Ana ficou impressionada com a convicção do menino, e observou que aqueles fatos ocorriam com certa frequência. Então pegou o jovem Divaldinho, com 4 anos de idade, e levou ele à casa da irmã, que estava presa ao leito àquela época, já havia vários anos por conta de uma paralisia. Divaldo reproduziu a história para a tia, descreveu a mulher magrinha de olhos verdes, de vestido branco com babados e mangas compridas, com cabelos penteados para trás e presos com o coque. E a tia Edviges, com lágrimas que lhe escorriam nos olhos, pela face, disse para Ana: Ana, é a mamãe. Ela reconheceu na descrição de Divaldo os trajes, a fisionomia, a forma como a dona Maria se vestia em vida. E afirmou naquele momento que realmente a senhora que havia aparecido ao pequeno Divaldo era a mãe das duas. Então nós observamos uma mediunidade com uma intensidade muito grande na juventude e na infância de Divaldo Franco. E é interessante observar também, queridos amigos, que logo Divaldo achou um companheiro inseparável para suas brincadeiras, que parecia crescer com ele. Mas existia um problema também neste amiguinho, pois que só Divaldo conseguia vê-lo e ouvi-lo. Talvez nós estejamos vivenciando em nossos lares os mesmos problemas, entre aspas, as mesmas questões que Divaldo, que Chico Xavier, que Joana d'Arc e tantos outros médiuns, inumeráveis e incontáveis médiuns, viveram na primeira infância. Mas hoje nós temos, graças à bondade de Deus, a oportunidade de estarmos inseridos na doutrina espírita. E assim nós podemos procurar com segurança a orientação espírita, através daquelas casas espíritas realmente sérias e comprometidas com a doutrina, aquela diretriz segura para que nós possamos enfrentar, talvez conviver, talvez aproveitar
esta grande oportunidade que nossos filhos receberam de Deus, que serve de instrumento, inclusive, para que eles possam galgar degraus mais altos, rumo à própria busca da sua espiritualização e da sua felicidade. Sendo assim, nós encerramos a nossa conversa, deixando para todos como fonte de referência o Livro dos Médiuns, a obra de Hermínio Miranda chamada Nossos Filhos São Espíritos, as obras de Sueli Caldas Schubert, que tratam inclusive da mediunidade nas crianças, para que nós possamos aprofundar este estudo fascinante, que nos trará grandes conhecimentos, a fim de que nós possamos aprender a lidar com esta instrumentação que a Divina Providência pode, talvez, ter colocado na vida dos nossos filhos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Agradecemos a todos pela atenção. Muito obrigado.